Nós vamos iniciar nossas atividades nesta quarta-feira à noite, como também nós temos também no sábado à noite, também o mesmo horário, às 20 horas, as reuniões. Nós vamos pedindo a permissão do mentor da casa e sua equipe para que eles façam a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontra. E assim, em nome de Jesus Cristo e da caridade, estamos iniciando as atividades da quarta-feira à noite. Pedimos também a purificação da água, que é o remédio necessário que levamos para nossas casas. A mensagem do Evangelho de hoje está no capítulo 17, item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Quando interroga sua consciência, a respeito dos seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez tudo o bem que podia, se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil, se alguém tem que se queixar dele, enfim, se fez ao outro tudo o que queria que ele se fizesse por ele. Ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro. Por isso que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem reclamar. O homem compenetrado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Devolve ao mal o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seu interesse pela justiça. Ele se satisfaz com os benefícios que espalha, com os serviços que presta, com o que torna felizes, com as lágrimas que seca, com as consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si mesmo, de ir atrás do interesse do outro antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano, benevolente com todo mundo, sem distinção de raças nem crenças, pois considera todos os homens como irmãos. Respeita no outro todas as convicções sinceras e não lança anátemas àqueles que não pensam como ele. Que assim seja. Esta noite, nossa irmã Guida, de aqui da Rondinha, vai fazer a explanação. Boa noite, irmãs, irmãos. Bem, como a gente viu ali do Evangelho, nós vamos tentar conversar sobre a nossa situação. Se realmente somos homens de bem ou seres humanos, que no Evangelho sempre, no Livro dos Espíritos, que é do século passado, geralmente eles falam homem se referindo a nós encarnados. Mas eu gosto de me referir à humanidade, porque somos homens e mulheres, né? Falando em gênero. Então, humanidade, né? Então, quando a gente começa a analisar, né, se somos uma humanidade de bem. Então, aqui no Livro dos Espíritos, na questão 919, o Kardec pergunta, né, para os espíritos qual o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E Agostinho, chamado santo pela Igreja, respondeu a ele, né, através da mediunidade, no seu trabalho aqui do Livro dos Espíritos. E aí ele disse, um sábio da antiguidade falou, disse, conhece-te a ti mesmo. E ele aconselha que nós façamos uma introspecção a cada oportunidade, geralmente na noite, quando a gente já está mais descansado, já terminou todas as nossas tarefas, nossos afazeres, que a gente faça uma introspecção e perguntar, né, se aprovesse a Deus nos chamar agora para a espiritualidade. Alguém teria alguma coisa do que de reclamar de nós? O próprio Pai, né? Teria alguma coisa do que nos repreender? Então ele pede que a gente faça honestamente esse questionamento e responda, né? Que
seja uma introspecção diária, então, né? Ele sugere que seja na hora de dormir, que é a hora que a gente já terminou todas as tarefas, que a gente, né, faz aquela oração antes de dormir. E quando a gente dorme, nós sabemos também, né, que nós vamos nos encontrar com os nossos entes queridos, nossos afins na espiritualidade, porque o sono é uma semi-morte, né, do corpo físico. Então, o corpo físico descansa, mas nós, espíritos imortais, seguimos, né, a nossa caminhada e muitas vezes vamos nos encontrar com quem pensa igual a nós. E é natural que no dia a dia a gente se veja diante de situações que se compromete. Até então, quando a gente se dá conta, reaparece o homem velho. Por mais que queiramos que o homem novo, né, haja em nós, né, o ser humano novo de bem haja em nós, quando a gente vê esse ser velho, né, que são as nossas passados, nossas tendências passadas, eles reaparecem, né, através de quê? Das nossas atitudes, deixando para trás todo o aprendizado e valores luminosos que já conquistamos e que estava nos aproximando, pelo conhecimento, nos aproximando do Evangelho do Mestre. É compreensível que sejamos, no dia a dia, que nos vejamos a braços com mágoas, com irritações, com más palavras e más atitudes, e que já não deveria, né, mais fazer parte das nossas vidas. Envolvidos por essas energias que corroem a nossa paz íntima, que azedam as relações familiares, sociais, a gente se vê a braços com esses sentimentos. Por isso, a orientação daquele espírito, né, que a gente faça essa introspecção diária. E aí começa e dá sequência ao processo do remorso. Porque quando nós fazemos essa introspecção e chegamos a uma conclusão, não, eu agi de forma errada, a minha ação foi errada naquele tal qual atitude, e aí começa o remorso a consumir pouco a pouco as nossas construções espirituais. E esse nefasto sentimento gera tormentos que conduzem a uma derrota, porque a nossa autoestima vai lá para baixo, porque eu não sou capaz de me melhorar, né? E até a nossa fé também fica balançada. Inumeráveis foram os criminosos no mundo em que a gente tomou conhecimento, em qualquer nível, que admitiram seus erros ao peso do remorso. Que a partir do momento que reconhecem os seus erros, eles admitem, né? Recomeçando o processo de ressarcimento e renovação, que é esse o objetivo todo da nossa reencarnação, né? Que nós façamos um recomeço no nosso dia a dia. Então, voltando aos caminhos das suas vítimas, aqueles que reconhecem os seus erros, mesmo sofrendo agressividade por parte delas, querem reparar os erros. E isso é bonito, é humano para todos nós, né? E mesmo que sofrendo agressividade da parte delas, né? Mesmo que o ofendido não nos desculpe, isso aí não deve ser impedimento para que sigamos no nosso propósito de nos melhorarmos. Eu pedi desculpas e agora é com Deus, né? Se a pessoa não desculpou, nós temos o maior exemplo, né, de quem se arrependeu das suas faltas ou das suas atitudes, foi Saulo de Tarso, o nosso Paulo, né? Então foi uma criatura que ele achava que ele estava agindo para o bem, né? Da igreja, que ele era o representante daquela época. E, no entanto, ele sacrificava os cristãos, né? E quando ele reconheceu isso, ele se transformou
transformou, né? Quando teve aquele encontro, né, maravilhoso com Jesus nas portas de Damasco, né? E quem está disposto a renovar-se não teme corretivos ou remédios, ainda mesmo quando dolorosos ou amargos. Também ainda nos referimos à recuperação desse ser, né, o Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo depois, que ele teve vários impedimentos e tudo para ele seguir, né, a sua transformação para cristão, né? E sem colocar, né, o medo na frente ou o remorso improdutivo. Arrepender-se é abrir-se para o bem, e ter remorso é ficar arraigado ao erro. Quando erramos, devemos de imediato recomeçar a ação reparadora. Jesus já nos dizia, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando a gente põe o amor em ação, nós estamos no caminho do bem. Além de palavras que pedem desculpas e perdão, a mente deve sintonizar com as esferas mais altas. Como podemos sintonizar? Pela prece, pelas boas ações. E Jesus nos deixou, não é? Um roteiro maravilhoso que é o Pai Nosso. Embora a gente tenha o Pai Nosso espírita, que está um pouquinho modificado, mas o Pai Nosso é o nosso roteiro de seguir os passos do Mestre, né? De nos aproximarmos da espiritualidade. Quem não se arrepende permanece no primarismo da consciência adormecida, no período do instinto. Jesus sabia muito bem disso. Que na hora derradeira ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque ainda naquela época os seres humanos estavam no primarismo da sua consciência. Então ele intercedeu junto a Deus por nós, por todos aqueles que somos nós com certeza, né? O indivíduo certamente tem o direito de errar. Condição normal da sua humanidade e deste mundo que é de provas e expiações ainda. Errar é humano, diz o ditado, mas permanecer no erro é que é burrice. Então, a partir do momento que reconhecemos o nosso erro, a nossa humanidade vai aflorar, tudo bem, mas permanecer errando, aí não. Né? Aí a gente vai estar marcando o passo. O arrependimento não aparece de repente nos sentimentos de quem erra. Quando isso acontece, pode caracterizar-se em remorso. E o remorso dá o forte e passa logo, diz o ditado também, né? Então, remorso não é legal para nós, embora seja um gatilho para que a gente, né, mude nossas atitudes, mas não é legal porque ele dá e passa, né? Ou quando a pessoa tem medo das consequências, né? A gente tem um exemplo no Evangelho também, quando Jesus disse, naquela ocasião, né, que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Aí eles levaram um choque, né? Foi tocado na consciência. Claro que a autoridade de Jesus também, né? A gente sabe que aqui entre nós muitas vezes não tocamos muito, mas Jesus tocava, né? E aí ele diz que atire a primeira pedra. E aí eles levaram aquele susto, com medo das consequências também, né? Porque aí eles estavam sendo desmascarados, eles largaram as pedras e foram embora e desistiram do apedrejamento. A imprevidência, a imaturidade, a rebeldia conduzem ao crime por falta de reflexão, pelo orgulho ferido, produzindo estados mentais de desequilíbrio e aturdimento. Somente quando a consciência desperta e reconhece os danos causados, é que o arrependimento honesto toma corpo e domina a vontade de buscar os meios para a reparação dos males praticados. Então isso aí é a consciência que vai
né, nos trazendo a consciência do bem e do mal, né, o que nós fizemos de bem e o que fizemos de mal, né, tudo isso dentro daquela frase ali do Agostinho, né, que a gente pergunte a nossa consciência se a Deus aprovesse nos chamar hoje, qual seria a nossa situação diante da espiritualidade maior, né? Então a gente tem que ter bastante honestidade. E não basta não fazer o mal. Há que se fazer o bem. Porque aí, se a gente só não faz o mal, nós estamos estacionados. E a vida é dinâmica. A vida é progresso. E nós devemos progredir. Sempre caminhar em frente. Então já não basta só não fazer o mal. Nós temos que fazer o bem. Para sairmos dessa estagnação. Por si mesmo, embora seja um passo significativo na elevação do caráter, o arrependimento não basta, diz Joana de Ângeles para nós. Então, não adianta só se arrepender, bater no peito, né? Como a gente dizia antes, quando eu ia na igreja católica, né? Eu era católica. Como é que é? Minha culpa, né? Bater no peito. Não adianta isso. Isso aí só para o mundo ver, né? Tem que ser uma transformação de dentro para fora, né? Querer mudar e saber que é possível mudar. Faz-se inadiável o dever de ressarcir os erros, de reparar os males praticados. Se o ofendido não concede o ensejo para a reparação, isto não deve ser impedimento para suas ações nobres. Foi o que a gente falou ali no início, né? Se não em referência à vítima, pelo menos em favor das demais pessoas, fortalecendo-as no bem, edificando-as, ajudando-as a crescer. Tem uma frase que acho atribuída a Emmanuel, não sei se é, que diz: todo bem que tu fizeres em qualquer lugar será teu advogado, né? Então isso aí é que nós precisamos, fazer o bem em qualquer lugar. Se eu vou reparar os meus erros do passado, não importa com quem. Mas eu vou saber, a gente esquece o passado, né? Vou saber quem que eu fiz mal no passado. Não importa. Importa é o bem que eu faço. Há corações cujos enganos são tão graves que ao descobrirem a terrível insensatez em que viveram, arrependem-se. No entanto, sem o equilíbrio emocional, mergulham no sentimento exagerado e perturbam-se mentalmente por fragilidade espiritual. Nós temos também, né, na história dos evangelhos, o exemplo de Judas Iscariotes, né? Ele se arrependeu amargamente, né, do que ele fez e se suicidou. Então é uma fragilidade espiritual. Ele se desequilibrou, né, mentalmente e espiritualmente pelo arrependimento, né? E aí se suicidou. Mas a gente sabe que Deus é tão misericordioso que Maria foi ajudá-lo, né? Então a gente sabe que ninguém fica em desamparo, nem Judas Iscariotes. A exemplo dos registros evangélicos, quem se reergueu quando cometeu certas falhas, né? Simão Pedro negou Jesus 3 vezes. Foi aqui pelo menos que tem registro, né? A gente não sabe se teve outras coisas, mas é o que ficou registrado. Maria Madalena, que era taxada de adúltera, né? E Zaqueu, o cobrador de impostos. Também tem outros, o próprio Paulo, né? São pessoas que andavam por um caminho, se arrependeram e tomaram o caminho do Evangelho. E trouxeram para nós as luzes do Evangelho, né? Porque tudo que a gente conhece do Evangelho do nosso Mestre Jesus foi dito por essas pessoas, né? E escrito até por outros também, né? Mas são pessoas que se reergueram e que nós, diante da história, sabemos que podemos também nos reerguer. Sejam quais forem os nossos débitos, quais forem os nossos erros.
Somente através da meditação diária, como vimos aqui, né, na questão 919 do Livro dos Espíritos, dos atos praticados, né, é que podemos nos precatar de ações infelizes. E aí, com o bom propósito de não mais cometer as falhas que reconhecemos em nós, a gente vai mudando aos pouquinhos. E não adianta prometer para os outros. Mas é comigo e com Deus, né? E as minhas atitudes só serão, né, cobradas por Deus. Então, com isso possibilitando a reharmonização interior. Que é tudo que nós queremos, é o equilíbrio interior, para que a gente possa discernir as coisas, não é? Sabermos o que é o certo, o que é o errado, né? Quais são as possibilidades que nós temos, que nós podemos fazer. Tem uma oração que diz também: Senhor, que eu mude o que possa ser mudado, que eu aceite o que não pode ser mudado, mas acima de tudo que eu tenha discernimento de diferenciar uma coisa da outra, porque tem certas coisas que a gente não pode mudar ainda, né? Porque como Jesus nos prometeu que somos deuses porque somos filhos de Deus, nós ainda não somos anjos, ainda não temos essa possibilidade. Podemos mudar em nós, né? Então em nós a gente pode mudar. Vamos começar por nós. O conhece-te a ti mesmo, né? Que os antigos isso aí foi usado, né, no Evangelho. Ele disse: o sábio de uma antiguidade vos disse, mas que é no templo de Elfos, que tem uma inscrição que diz, né, conhece-te a ti mesmo. Muita gente atribui a Sócrates, né, mas não sei se é. Mas não importa. O importa é que a gente busque para nos conhecermos a nós mesmos, não é? E aí a gente poder aceitar também, porque sabemos o quanto somos falhos, o quanto ainda estamos engatinhando na evolução, de tolerarmos, sermos condescendentes com os nossos irmãos de jornada. E principalmente com o nosso próximo mais próximo. Aquele que convive conosco no dia a dia, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Pelas pequeninas coisas nós vamos mudando o nosso convívio comunitário e fraterno. E para encerrarmos, tem mais uma frase de Joana de Ângeles: o arrependimento é luz na consciência. A reparação é a consciência do dever em ação. Então, quando nós temos consciência das nossas falhas, da nossa pequenez, nós devemos ter o dever de colocar em ação tudo que a gente aprendeu, tudo que o Evangelho nos traz, o consolo da doutrina espírita que nos diz que é possível sim a gente mudar o mundo por nós, começando em nós. Cada um de nós fazendo a nossa parte. Então, meus irmãos, com muita gratidão, eu encerro agora essa nossa reflexão. Muito obrigada e que assim seja.